Fala galera do YouTube, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o colar especial. Você já deve saber com certeza o clássico Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu vou te ensinar aqui nessa aula outros recursos de colar. Ok? Você pode colar muitas vezes só valores, só formatação, colar transposto, enfim, a gente vai aprender tudo isso aqui nessa aula para você poder sair do clássico, do Ctrl+C e do Ctrl+V. Belezinha? Desde já, dá o like nesse vídeo, deixa o teu comentário aqui com dicas, sugestões, feedbacks, dúvidas, enfim, deixa o teu comentário aqui. E além disso, se inscreve no canal, cara, a gente sempre posta aula nova aqui de Excel, Power BI, enfim, se inscreve no canal para você sempre receber as notificações. Combinado? Então, sem mais blá blá blá, bora pro vídeo, bora falar de conteúdo. Partiu! Maravilha! Repara que aqui eu tenho uma planilha com ID do serviço, ID1, ID2, ou seja, o código do serviço da minha empresa. Então, se eu tenho na área de marketing um serviço chamado Meta Ads, eu tenho o código 1. Se eu tenho na área de marketing um serviço chamado Google Ads, o código do serviço é 2. E assim vai. Eu tenho o valor de cada serviço e assim vai, né? R$ 4.625, R$ 3.033, R$ 2.666 e assim vai. Eu tenho o nome de cada serviço, a área de cada serviço dentro da minha empresa, beleza? E eu tenho o ID, que é o código daquele determinado serviço dentro da minha empresa, belezinho? Então, na aula de hoje a gente vai ficar focado, completamente focado em colagem, como você pode colar de diferentes formas, belezinho? Vamos lá. O clássico, você já sabe muito bem que é o colar, né? O Ctrl+V, o Ctrl+C de copiar, o Ctrl+V de colar. Beleza? Então, vamos praticar um pouquinho aqui. Se eu seleciono com o meu mouse mesmo, ok, estou com o mouse aqui, se eu pressiono do nome, sem soltar, arrasto até 4.689, então selecionei esse intervalo, copiei esse cara e chego aqui em colar, embaixo de colar, cliquei e aperto Ctrl+V. Então eu primeiro copiei e depois eu colei, ou seja, primeiro Ctrl+C e depois Ctrl+V, isso é clássico, estou falando para poder reforçar essa tua base. Repara que ele colou tudo que eu copiei, ou seja, colou o nome que estava em negrito, colou o fundo em azul, colou a borda pontilhada, colou o valor, colou o negrito do valor, colou esse fundo azul escuro e assim vai. Ele até colou certinho, porque ele colou exatamente a proporção também, né? Porque a coluna G ela estava um pouco mais apertada do que a coluna D, por exemplo. Por isso ficou esse jogo da velha aqui. Para poder ajustar isso, zero de problema. É só eu clicar aqui ó, entre a G e a H, a G que é a coluna que está imprensada ali, e dar um duplo clique. Quando eu dou um duplo clique, repara que ele puxa certinho ali. Então, o Ctrl+V é o clássico, você já sabe muito bem, que é colar tudo. Ele cola tudo que a gente copiou. O segundo tipo de colagem que a gente vai ver aqui é o colar valor. Muitas vezes você quer copiar, ou seja, quer copiar uma determinada informação, um determinado número, e você quer colar apenas os valores. Então, eu quero copiar uma tabela, mas eu quero colar apenas os valores daquela tabela, ou seja, o que está contido ali. Então, eu quero pegar só esse Meta Ads, esse 4.625, mas sem a formatação de moeda, sem esse tracejadinho aqui embaixo, nessa borda um pouco mais pontilhada. Enfim, eu só quero pegar os valores, as informações que estão contidas dentro daquela tabela. Nesse caso, como é que eu faço? Eu vou pegar a mesma base. Então, eu tenho essa tabelinha aqui, ó, tô com o mouse ainda, beleza. Eu posso pressionar de nome até 4.689. Então, pressionei com o mouse. Como é que eu poderia fazer com o teclado? Eu clico em nome, né, para eu poder voltar para uma determinada célula. Agora eu estou só com o teclado. Beleza. Com o teclado, como eu posso fazer? Eu venho aqui em nome, que no caso é a primeira célula que eu quero começar a minha seleção. Eu posso apertar o Shift, que está logo acima aqui do Ctrl. E se eu aperto o Shift, setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo, o que o Shift está fazendo? Quando eu pressiono o Shift sem soltar, ele está selecionando várias células num determinado intervalo, né? Então tem mais uma célula, mais uma célula, mais uma célula, e aí eu tenho esse intervalo de seleção. Então é isso que o Shift faz. E o que o Ctrl seta faz? Quando eu aperto o Ctrl seta para baixo, ele vai para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados que eu estou navegando. Então Ctrl seta para cima, ele foi lá para nome. Ctrl seta para baixo, ele foi lá para valuation. E assim vai. Então se eu aperto o Shift, Ctrl, seta para baixo, ele puxa todas as informações daquele determinado intervalo de dados, ou seja, ele selecionou todas as células, fez um intervalo de seleção e foi até a última célula preenchida. Então é assim que eu posso selecionar com o teclado. E se eu aperto agora
Ctrl Shift setinha para o lado, ele foi até o determinado intervalo, né, o último intervalo daquela extremidade, daquela direção, até porque na coluna E a gente não tem nadinha, beleza? Então, ele selecionou aqui. Se eu quero copiar e depois colar algo, primeiro eu vou apertar sempre o Ctrl C, legal? Então, Ctrl C, clássico aqui de copiar. Eu venho aqui em colar valores, né, logo abaixo de colar valores, e eu quero agora só os valores, ou seja, eu não quero esse pontilhado, eu não quero a formatação de moeda, eu não quero essa formatação aqui azul escura, eu não quero esse negrito que está aqui no nome em valor, repara que eles estão em negrito aqui, ó, repara na minha planilha, eu quero puxar apenas os valores. Como eu faço isso? Eu já copiei a informação? Sim. Repara que aqui na guia página inicial, eu tenho uma funcionalidade chamada de colar. Se eu clico aqui nessa setinha, ó, ele já até mostra o Ctrl V, que é o clássico aqui, mas eu não quero Ctrl V dessa vez, eu quero outra opção. Eu clico aqui em colar e repara que ele me dá múltiplas opções. Olha aqui, ó, o colar clássico, o colar só as fórmulas, colar fórmulas e formatação de número, mantendo a formatação original, colar transposto que a gente vai aprender, colar valores, só os valores, valores e formatação de número, enfim. Nesse caso eu quero só os valores, ok? Ou seja, repara que quando eu clico nesse cara, ele puxa só os valores. Quando eu falo só os valores, é a informação que estava contida dentro daquele intervalo. Então, eu tinha nome e valor. Olha como é que veio na primeira vez que eu colhei, ou seja, com um Ctrl V clássico, e olha como é que veio na segunda vez. Nome e valor. Sem negrito, sem o fundo em azul, e assim vai. Não veio o pontilhado, né? Essa bordazinha pontilhada. Não veio a moeda, e assim vai. Então, o colar valor ele é muito eficiente para quando você quer pegar apenas a informação, os valores que estão contidos dentro daquela determinada tabela e colocar em outra base, sem a formatação. Beleza? Então, ele é muito eficiente. Repara que aqui na base que eu copiei, ó, tá esse tracejadinho aqui, que é justamente o Excel falando, olha, você tá com uma área de transferência, você quer colar isso em mais algum lugar? E para eu poder falar que eu não quero para ele, é só apertar o ESC aqui no meu teclado, beleza? Tá aqui no canto esquerdo superior. Quando eu aperto ESC, repara que ele já tirou aqui pra gente. Segunda possibilidade de a gente poder colar aqui, que é o colar formato, né? Colar formatação, como a gente chama aqui. Ou seja, ao invés de pegar os valores, eu vou pegar apenas os formatos. Ou seja, só esse negrito aqui, quando eu escrever algo nessa célula, só esse azul escuro, só esse pontilhado, só a formatação de moeda. Então, nesse intervalo que eu vou colar, a formatação vai ficar exatamente como essa. Ou seja, eu não vou puxar os valores, apenas a formatação. Como eu faço isso? Primeiro, como a gente aprendeu, eu venho aqui na base que eu quero selecionar, Ctrl Shift seta para baixo, depois Ctrl Shift seta para o lado. Belezinha? Copiei, ou seja, copiei e depois eu vou colar. Você está acostumado com o Ctrl V. Show. A gente não vai fazer o Ctrl V agora. A gente aprendeu a colar valores. Show. E agora a gente vai aprender a colar o formato. Então, eu selecionei, copiei. Eu vou agora na célula onde eu quero colar. Nesse caso aqui, eu vou colar aqui na célula K2. Vou clicar aqui na K2. E agora, para poder colar apenas o formato, como eu vou fazer? Eu vou lá na guia página inicial, venho aqui embaixo da setinha aqui de colar. E repara que aqui eu tenho múltiplas opções. Deixa eu dar uma olhada aqui. Transpor, manter a largura original, sem bordas, colar os valores, colar o valor e a formatação. Outras opções para colar aqui, ó, a formatação, colar o vínculo, colar uma imagem. Nesse caso aqui, eu quero apenas a formatação. Então eu vou clicar aqui nesse formatação. Repara que ele puxou exatamente o formato da minha tabelinha, ok? Da minha base. Então tá aqui, ó, o negrito, o pontilhado e assim vai. Se eu escrevo um número aqui, ó, por exemplo, 1000 e dou um Enter, repara que ele puxou exatamente a formatação de moeda. Essa célula aqui já tá com formato de moeda. A célula ao lado, ó, cliquei aqui no ao lado, repara que aqui em cima tá geral. Quando eu clico aqui, tá moeda. Fez sentido? Então ele puxou apenas a formatação. E além disso, eu quero te dar mais uma possibilidade de você poder aprender a colar de forma especial, de forma diferente, além do clássico Ctrl V. Mas eu quero te perguntar, até aqui tá fazendo sentido? O que você tá achando? Deixa um feedback. Tô contigo, Caio, vamos que vamos. Quero mais conteúdo, quero seguir nessa aula contigo. Deixa um feedback aqui embaixo que é muito importante pra gente saber que o nosso conteúdo tá na direção certa, tá legal, tá bacana. Então, deixa teu feedback aqui. E não esquece que esse material dessa aula aqui, ele tá pra download. Então, aqui embaixo do vídeo tem o link, aqui na descrição do vídeo, né, para você poder fazer o download e depois do vídeo praticar tudo que você viu nesse vídeo aqui. Porque Excel é isso, cara, é praticar. Então, vê, aprende aqui no vídeo e depois você pratica.
para você poder não se enrolar ali, aprender direitinho. Seguindo aqui no vídeo, eu tenho colar transposto. O que é o colar transposto? Ele vai pegar todo mundo que está em formato de coluna e vai literalmente colocar em formato de linha. E ele vai pegar todo mundo que está em formato de linha e vai colocar em formato de coluna. Então ele vai transpor a nossa tabelinha, ok? Aquele intervalo de dados que eu estou colando. Então, mais uma vez, eu vou chegar aqui e vou selecionar todo mundo de nome até o valor, né? Todo esse intervalinho, que aqui eu quero colar nesse exemplo aqui com você. Vou apertar o Ctrl C, vou aqui embaixo de colar transposto. E repara uma coisa, até então a gente está selecionando o intervalo, copiando, clicando na célula que eu quero colar, depois vindo aqui em colar, clicando e apertando na determinada função de colar. Show? Só que a gente vai aprender agora um pouco sobre atalhos dentro de colar especial. Vem comigo, eu já selecionei, já copiei. Para eu poder colar transposto, como é que eu posso fazer? A gente vai aprender um atalho usando o Alt agora. A tecla Alt que está ao lado do seu espaço aqui, ó. Beleza? Então, repara, se eu apertar o Alt, várias letrinhas apareceram aqui em cima pra gente, ó. A, C, T, apareceu o número 1, 3, a letra P, letra S, várias funcionalidades. Show? Nesse caso, eu vou apertar a letra C de página inicial, que é a guia que eu quero ir. Então, eu apertei o Alt, depois eu vou apertar o C. Repara que assim que eu aperto o C, ele entrou na guia página inicial e ele me dá várias funcionalidades de X, de recortar, esses dois Is aqui do pincel de formatação, 1, 2, 3, B, R e assim vai. No caso eu vou apertar o V, justamente para eu poder colar, mas eu ainda não acabei o atalho. Ou seja, eu apertei o Alt, depois o C, depois o V, e aí ele abriu a funcionalidade. Eu não estou usando o mouse nesse exato momento, ok? Está sendo tudo com o teclado. Alt, C, V, e se eu quero colar transposto, eu vou apertar T de transposto. Então eu vou clicar no T. Repara que ele puxou exatamente o formato que a gente queria, né? Colando de forma transposta. Então, tudo que estava em formato de coluna, né? O nome e o valor, ele desceu e virou linha. E, cara, os serviços aqui entraram para as linhas, né? E saíram do formato de coluna. Fez sentido? Então, tudo que estava em formato de linha, agora sim, né? Virou coluna. E tudo que estava em formato de coluna virou linha. Repara que ele puxou certinho, que eu tenho até que ajustar a formatação. Eu vou selecionar todo mundo que está aqui com o mouse mesmo e vou dar um duplo clique, ok? Vou dar um duplo clique para ele poder ficar certinho e repara que ele fez certinho a transposição da minha base. Belezinha? Por fim, para a gente poder fechar, a gente vai ver o último recurso aqui, a última funcionalidade, que é colar fazendo uma operação. Como a gente colou transposto e ficou aqui, ó, logo abaixo da aula de colar fazendo operação, eu vou dar um Ctrl X, ou seja, eu vou recortar, eu vou tirar essa informação daqui, vou navegar aqui para o ladinho, e vamos fazer logo abaixo aqui, ó, só para poder ficar essa referência aqui, né, de colar operação. Beleza? Colar fazendo operação. Até agora aprendemos o clássico Ctrl V, o clássico, mas nem tão clássico assim, colar valores, colar formatação. Aprendemos a colar transposto, ou seja, a transpor a nossa tabela. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre colar fazendo uma operação, que é o último ponto da aula de hoje. Show? Imagina que eu tenho aqui a minha tabelinha, né, com o serviço 1, 2, 3, a área, o nome, o valor. Só que depois de uma determinada análise, eu quero aumentar em 15%. Então, quero fazer um aumento de 15% no valor de todos os meus serviços. Eu analisei os meus concorrentes e eu vi que o meu serviço está muito abaixo do preço ou que eu posso fazer uma determinada correção. Eu quero fazer um aumento de 15%. Então, o colar fazendo operação, como é que a gente vai praticá-lo? Nesse caso, eu vou clicar aqui na célula E1 e eu vou colocar o aumento que eu quero fazer, ou seja, a operação que eu quero fazer. Eu quero fazer um aumento de 15%. Nesse caso aqui, eu vou colocar 115%, né? Que é exatamente o aumento de 15% em cima ali daquele principal que eu tinha de 100%. Vou dar o Enter. Ele já fica 1,15, né? Ficou nesse formato porque estava como número aqui. Nenhum problema. Belezinha. E o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar todos esses valores aqui, todos esses valores por esse valor aqui, de um aumento de 15%, né? Vezes 1,15. Então, eu vou copiar esse 1,15, vou selecionar todo mundo dentro daquela base. Show. E agora, eu vou colar de forma especial. E agora a gente vai aprender o nosso último atalho aqui na aula de hoje, que é o Ctrl Alt V. Então, vou apertar quase que de forma simultânea. Ctrl Alt V. 1, 2, 3 e Ctrl Alt V. Assim que eu apertei o Ctrl Alt V,
aparece pra gente a janela do colar especial, que é literalmente o portal aqui dentro do Excel, que mostra as múltiplas funcionalidades que eu tenho de colar especial. Fórmulas, valores, formatos, comentários, validação e assim vai. Então eu posso copiar algo e colar de forma especial, além do clássico Ctrl+V, como a gente está aprendendo aqui nessa aula. E nesse caso aqui, eu quero colar fazendo uma multiplicação. Então eu quero colar o valor, 1,15, fazendo uma operação, já fica marcado nenhuma aqui pra gente. Nesse caso aqui eu quero fazer uma multiplicação, ou seja, um aumento de 15%, né? Vezes 1,15. Então cliquei nesse multiplicação e depois eu vou clicar no OK. Repara que assim que eu clico no OK, a gente fez a multiplicação e não fez nenhuma fórmula. Então, é uma funcionalidade muito legal. Se eu quero fazer um aumento ali para um determinado conjunto de células, ou um desconto, enfim, uma operação, uma multiplicação, uma adição, como você viu ali, basta eu copiar o número que eu quero multiplicar, selecionar o intervalo de dados e colar valores e depois selecionar a operação que eu quero fazer. Curtiu essa aula? Então, eu espero muito, muito de coração assim ter te ajudado aqui nessa aula, de verdade, espero muito que você tenha curtido. Não esquece, cara, de deixar o seu comentário, o que você achou da didática da aula, do formato, enfim. E não esquece que o material dessa aula aqui tá para download. Só você fazer o download para você poder praticar tudo, absolutamente tudo que a gente viu nessa aula aqui. Espero de coração que você tenha curtido e ó, te vejo na próxima aula. Forte abraço.